Para nos dar a graça e a força. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, glória a Deus, 7, glória a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquelas casas, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, comprar-lhe-á ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquelas casas, e caiu, e foi grande a sua queda. Somente a dele. Maravilhoso Deus e amado Pai, Pai querido, Pai poderoso, estamos aqui, Papai, diante desta mensagem, Papai querido. Pai, dá-nos entendimento, Senhor, para nós entendermos o Teu falar nesta noite. A minha vida, Papai querido, está nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, para explanar, Papai, a Tua palavra. Eu sou pequena, Papai querido, mas eu tenho um Deus grande e poderoso que está, Papai querido, nas nossas vidas. Fala comigo, Papai, e fala com a Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Poderia sentar. Glória a Deus. Aqui o Senhor está ensinando, né? Todo aquele que depois que escuta estas palavras e pratica, assemelhar o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, escutar a palavra do Senhor e praticar. Não adianta nós ouvir a palavra do Senhor e não colocar ela em prática, né? Porque se nós ouvir a palavra do Senhor, entrar no ouvido e sair no outro, nós não colocar ela em prática, nós vamos ser um homem insensato, né? Assemelhado ao prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e dando crédito na palavra do Senhor, nós estamos edificando a nossa casa numa rocha. Nós estamos edificando as nossas casas na palavra que vem do Senhor. Porque se nós ouvir esta mensagem e colocar ela na nossa mente, no nosso coração e praticarmos ela, nós estamos colocando uma pedrinha na nossa casa e o alicerce dela vai ser uma rocha. E desceu a chuva e correu os rios, sopraram o vento, cobriu aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque nós edificamos a nossa casa sobre uma rocha. Pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir a tempestade, que ela vai estar ali firmada na rocha. Se nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor todos os dias, buscando Ele com sinceridade, buscando Ele com temor no nosso coração, nós estamos edificando a nossa casa na rocha. Ali pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir o vento, que nós vamos conseguir atravessar, porque a nossa casa está alicerçada sobre a rocha, né? E desceu a chuva e correu os rios, e sopraram os ventos, cobriu aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela estava edificada sobre a palavra do Senhor. Porque quando nós edificamos a nossa vida, a nossa casa na palavra do Senhor, na presença do Senhor, a nossa casa é edificada na rocha, né? E aqueles que ouvem estas minhas palavras e não praticam, eles estão edificando a casa sobre a areia. Aquele alicerce, ele não está firme, alicerçado na rocha, porque não estão dando crédito às palavras do Senhor, né? Não estão dando crédito e fazendo
a vontade do Senhor. Então aquele homem, ele está edificando aquela casa na areia. Muitos fazem aquelas casas ali naquela cidade grande, naquelas ribanceiras, naqueles barrancos, e ali eles não colocam o alicerce conforme deve. Aí vem aquela chuva, vem aquele vento e aquela casa se cai, né? Por quê? Porque eles não edificou a casa na rocha, porque eles não fez a casa alicerçada na rocha. Aí quando vem o vento e a chuva, aquela casa cai. Mesmo assim somos nós nos dias de hoje. Muitos estão edificando a casa sobre a areia, muitos estão brincando de ser crente, muitos estão brincando com a palavra do Senhor, e com a palavra do Senhor nós não podemos brincar, porque o nosso Deus, está escrito na palavra do Senhor que esta palavra, ela não pode te ser tirada nem um tio dela. Por isso nós temos que fazer a vontade do Senhor e não tirar nenhum tio dessas palavras, porque se nós pregar essa palavra distorcida, se nós pregar essa palavra de qualquer maneira, no dia do juízo final, Ele vai cobrar de nós, porque no dia do juízo final, o nosso Senhor, que é amor, Ele vai vir para nos julgar. Ele vai julgar os nossos feitos aqui nessa terra. Se nós fizermos o bem, nós vamos ser julgados como nós fizemos o bem. Mas se nós fizermos o mal, também nós vamos ser julgados com aqueles mal feitos que nós fez. Por isso que está escrito na palavra do Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para nós estar de acordo com a palavra do Senhor, primeiramente nós temos que colocar nós no lugar daquele que está passando por dificuldade, daquele que está passando por luta. Nós temos que ajudar. Se nós não podemos ajudar em alguma coisa, mas nós podemos ajudar ele em oração. Senhor, tem misericórdia do nosso irmãozinho, ajuda ele, abre uma porta para ele, dá graça para ele vencer, ensina ele como ele deve se portar para ele poder vencer. Por isso que na palavra do Senhor está escrito: se nós edificar a nossa casa na rocha, nós podemos olhar para o nosso próximo e ter piedade dele. Agora, se nós edificar a nossa casa de qualquer maneira, nós vamos orar para aquele homem e vai dizer: ele que se vira, ele que faz, né? Não, mas se nós tiver edificar a nossa casa na rocha, porque quando nós edificamos a nossa casa na rocha, nós temos amor no coração, nós temos piedade daquele que está passando por dificuldade. Por isso é que o Senhor nos avisa, nos corrige, né? Aqui para desceu a chuva e correu os rios, para o vento e cobertaram aquela casa, e ela foi grande, ainda foi grande a sua queda. Se nós buscarmos a presença do Senhor de qualquer maneira, a nossa queda às vezes pode ser muito grande, porque nós lemos a palavra do Senhor, mas nós não praticamos ela, né? Aí quando vem a luta, quando vem a tempestade, a nossa queda é grande. Muitos que pregavam a palavra do Senhor e hoje estão lá no mundo, porque eles não alicerçaram a casa deles sobre a rocha. Muitos que curavam, muitos que tinham dom de profecia e hoje está fraco na fé, hoje está caído, porque eles não alicerçaram a casa na rocha, eles alicerçaram a casa deles de qualquer maneira, e de qualquer maneira nós não conseguimos vencer as lutas. Por isso que na palavra do Senhor está escrito que Ele corrige aquele filho a quem Ele ama, Ele corrige aquele filho que tem uma grande obra para eles fazer. A luta é mais constante, a luta é cerrada, a prova é de fogo, para que nós possamos passar pela prova e ser aprovado, para que nós possamos pregar a palavra do Senhor lá na frente, profetizar no nome do Senhor
e firmar nossa casa na rocha, para que nós não caímos, porque o inimigo, ele vê a nossa fraqueza, e ele começa a trabalhar na nossa fraqueza. Mas se nós edificar a nossa casa na rocha, se nós não deixar nenhuma brechinha para que ele nos enxerga e começa a colocar a cunha, aí o Senhor, se nós não deixar nenhuma brecha, o Senhor cobre nós com sangue carmesim. O Senhor coloca os anjos ao nosso redor, porque ao nosso derredor o inimigo está rugindo. Mas se nós alicerçar a nossa casa conforme a palavra do Senhor fala, o inimigo, ele não vai ter prazer de ver a nossa queda. Mas se nós edificarmos a nossa casa de qualquer maneira, o inimigo, ele luta e ele consegue derrubar, porque a nossa casa tem que estar alicerçada na rocha, para que nós possamos passar pela prova de fogo. Eu sei que eu estou passando pela prova de fogo, mas é porque o Senhor me ama, porque Ele está me ensinando, porque Ele está me moldando. Então em tudo nós temos que dar graça ao Senhor, em tudo nós temos que glorificar ao Senhor. Às vezes lá em casa não é fácil para me louvar, não é fácil para me ler a Bíblia, não é fácil para me cantar. Quando eu olho, eu vejo as coisas se arrochando, se apertando, mas eu entro para o meu quarto e ali eu encontro força para me ler a palavra, eu encontro força para me cantar, eu encontro força para me buscar a presença do Senhor, porque eu sei que a minha vitória, o Senhor já está com ela garantida para me entregar, porque eu sei que o crente que busca tem vitória, que eu sei que o crente que ora tem vitória. Glória a Deus. Aqui também em 2 Coríntios está escrito assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui o Senhor está falando, né? Se esse povo se humilhar, né? Nós temos que humilhar na presença do Senhor, na oração constantemente, porque a oração, ela é a chave de tudo. A oração, ela é a chave da vitória. Por isso que o Senhor nos manda buscar, orar. Mas se nós temos que orar e vigiar. Nós temos que louvar e vigiar. Não adianta nós louvar lá os 20, 30 louvor. Quando nós saímos dali, nós já estamos falando alguma coisa que entristece o Espírito Santo do Senhor. Não adiantou os louvores que nós louvamos. Se nós dobrarmos o nosso joelho para orar, e quando nós levantarmos dali, nós já estamos pensando em alguma coisa que entristece o Espírito Santo do Senhor, a nossa oração, ela fica por ali mesmo. Porque Deus, Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece o nosso pensamento lá na frente, mesmo antes de nós pensar, mesmo antes de nós falar, o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, né? Por isso que o Senhor fala: vigiai e orai, para que o inimigo não nos enxergue. Nós temos que estar sempre constante em oração. O pastor já lançou outra campanha naquela madrugada, porque nós temos que estar sempre buscando a presença do Senhor. Nós temos, se o pastor não lança campanha, às vezes nós acordamos, mas não levantamos para orar, nem para louvar, porque essa noite eu acordei, mas não dei conta de levantar para orar, para louvar. E eu pedi, quando eu acordei 5 horas, eu dobrei meu joelho no chão e fui pedir perdão para Deus, porque eu não consegui, e eu dormi tanto essa noite que o sono nos passou. Mas o Senhor sabe de tudo, né? O Senhor conhece, né? As nossas falhas, as nossas fraquezas.
fraqueza. Mas aí nós estamos buscando, orando, clamando ao Senhor. Mas nós temos que vigiar a nossa língua, vigiar o nosso pensamento, vigiar o nosso andar na rua, no nosso falar, no nosso visitar uma pessoa. Nós temos que saber vigiar em todos os sentidos. Quando nós falarmos com nossos companheiros, com nossos esposos, nós temos que saber vigiar, falar, do amor de Jesus. Quando der uma brechinha, ali nós estamos falando alguma coisa do amor de Jesus. Mas nós temos que saber, porque está escrito na palavra do Senhor lá em Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói. Por isso que nós temos que pedir sabedoria para o nosso Deus dentro do nosso próprio lar, sabedoria para nós falarmos com nossos companheiros, sabedoria para nós falarmos com nossos filhos, porque nós temos que ser sabedoria, nós temos que ser sábia, e essa é a palavra que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração essa noite. Eu agradeço o pastor e a pastora por estar sempre confiando em mim, a palavra do Senhor. O nosso Deus, Ele está nos honrando. O nosso Deus, Ele vai fazer aqui nessa igreja, porque Ele prometeu e Ele vai fazer. E em breve nós iremos construir o outro templo, porque eu sei que o Senhor tem pressa. Eu sei que o Senhor está com pressa de ver esta obra crescer, mas para isso Ele está passando nós numa peneira. Para isso Ele está peneirando a igreja dele, os pastores, os missionários, tudo está sendo passado pela peneira. Mas nós vamos vencer, nós vamos cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Convida a amada igreja.